Olá, abençoados, graça e paz. Tudo bem com vocês, meus irmãos? Eu estou bem, graças a Deus. Estão com os olhos iluminados aí? Espero que sim. Irmãos, o nosso assunto hoje é sobre a santa cidade, a nova Jerusalém que desceu do céu. Qual é o seu entendimento sobre esse assunto? Você lê o texto literalmente? Você entende que vai descer uma cidade do céu? Ou você entende que esse assunto é sobre espiritualmente? Então, vamos meditar um pouco mais nesse assunto, irmãos? Vamos entender na visão da graça? Logo depois da vinheta. Estamos aqui de volta, meus irmãos, e o nosso texto está em Apocalipse, capítulo de número 21, no verso de número 9, vamos até o 27, irmãos. Vamos ter que ler bastante versículo aqui para poder entender. Eu vou estar deixando aqui os versículos para você poder ir acompanhando. Vamos aqui devagarzinho, sem pressa, sem correria, para você poder entender o que era essa santa cidade, a Nova Jerusalém. Certo, meus irmãos? Mas primeiramente, para você poder entender algo rapidinho, você sabe que existia na época de Paulo, na época do nosso Senhor Jesus, dos profetas e de Moisés, existia, lá em Moisés era um tabernáculo, uma tenda. Naquela tenda habitava a presença de Deus. Deus estava ali na tenda. E as coisas foram se revolucionando, vamos dizer assim. As coisas foram mudando e tal. Chegou até Salomão. Davi teve o desejo de construir um templo para o Senhor. E o Senhor falou para ele assim: não, Davi, você não vai construir templo nenhum porque as suas mãos estão sujas de sangue, né? Então essa obra do templo ali passou para Salomão, para o filho de Davi. E Deus ali orienta Salomão a fazer aquele templo da forma que ele ordenou. E assim vai. Assim o Senhor ali com Salomão constrói o templo. E tem a Arca da Aliança. E os irmãos já conhecem toda a história. E chega em Nabucodonosor. Esse templo é destruído. Não por inteiro. E depois de um tempo ele é novamente reerguido até chegar em Jesus. Onde o templo ele foi restaurado de uma forma mais, um pouco melhor pelo governo ali de Roma, por Herodes. Ele deu um toque ali no templo e deixou o templo, do jeito que eles queriam. Então Deus, o Senhor ele habitava naquele templo ali, conforme as leis, conforme as ordenanças e rituais. Então os judeus eles carregavam a arca, a presença de Deus estava dentro do templo, simbolizando a arca da aliança, correto? Mas o Senhor, chegou um tempo que o Senhor entrando ali no templo, ele olha aqueles cambistas e mercadores ali, e o Senhor cita uma palavra muito importante que temos que parar para poder refletir sobre isso. Ele cita assim, a casa de meu pai é casa de oração, mas vós transformastes em casa de ladrões e covis. Então eles já tinham transformado aquele lugar, não iria transformar nem no futuro, nem em qualquer anos à frente, mas eles já tinham transformado aquele lugar em lugar de covis e ladrões, covis e ladrões, Então, o Senhor ali já advertiu que aquele lugar ali deixou de ser uma casa de adoração. É aonde ele diz, depois ele fala assim, destrói esse templo, que em 3 dias o reconstruirei. Mas os fariseus, não entendendo nada, achavam que eles estavam falando do templo de pedra, mas o Senhor estava falando do templo dele. Isso se cumpriu mesmo. Eles mataram o Senhor de uma forma que destruiu aquele templo,
Ao terceiro dia o Senhor novamente ele volta, ressuscita e ele traz o novo templo. Ele não traz templos de pedra, de nomes de denominações ou etc. Né? Ele traz o templo espiritual. Ele faz o homem agora, ele retira a sua presença no templo físico e agora ele traz a sua presença no templo do homem. Né? Então ele faz os seus filhos o templo dele. Então hoje nós somos o templo do Senhor. O Senhor habita em nós. Né? Para você poder entender agora essa diferença. Então aquela Jerusalém terrena, aquela aliança feita no Sinai, ela foi destruída no ano 70. Aquela Jerusalém terrena foi destruída no ano 70. Então a nova Jerusalém, que não foi constituída por homem nenhum, nem por bloco, nem de tijolo, nem por Salomão, nem por Herodes, nem por ninguém. Esse templo foi constituído por Cristo na cruz. Né? E o reino de Deus ele só poderia ser estabelecido quando a primeira aliança fosse aniquilada, fosse retirada, né? Como está escrito em Hebreus. Né? O Senhor disse lá, retira a primeira para que estabeleça a segunda. Então foi assim, no ano 70 foi retirada a primeira aliança e foi estabelecida a segunda aliança. Agora nós vamos chegar aqui na Nova Jerusalém, vamos ler o texto aqui que fala sobre esse assunto. Tá bom, meus irmãos? Apocalipse capítulo 9, no verso... Apocalipse 21, no verso 9. Vamos lá. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. Preste atenção neste texto, irmãos. Nestes detalhes, João viu a santa Jerusalém, a sua forma, a sua beleza, a sua luz. Era como a sua luz? E tinha a sua glória, a glória de Deus. A sua luz era semelhante a pedras preciosíssimas, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas suas portas 12 anjos, dos nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Então esses anjos estavam em cada porta dessa cidade, e tinham as 12 tribos de Israel escritas nas portas, né, dessa cidade. E na banda do levante tinha 3 portas. Da banda do norte tinha 3 portas para o sul e 3 portas para a banda do poente. E 3 portas no muro. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos. E neles o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento de largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Preste atenção nesses detalhes, irmãos. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. E o primeiro fundamento era de jaspe, e o segundo safira, e o terceiro saldônia, e o quarto esmeralda, e o quinto sardônica, e o sexto sardio, e o sétimo crisólito, e o oitavo belírio, e o nono torpazo, e o 10º crisopraso, e um 10º jacinto, e um 10º ametista,
e as portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro resplandecente. Meu Deus, que cidade que é essa, hein, abençoados? E nela não vi templo. Preste atenção, abençoados. Olha o detalhe. Isso aqui é uma visão. João teve uma visão, irmãos. E nela não vi templo nenhum. João não viu templo. Ele citou todos esses negócios aqui e nela não viu templo. Preste atenção. Porque o seu templo era o Senhor. Aqui a resposta. O Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela não resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado. E o Cordeiro é a sua lâmpada, e o Cordeiro é a sua lâmpada, e as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Preste atenção, abençoados. Olha aí, esse detalhe aqui. Olha esse detalhe, vou até anotar aqui. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E ela trarão a glória e a honra das nações. Das nações, presta atenção. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então você entendeu? Foi um pouco cansativo aqui, abençoados, mas aguenta aí. Aguenta aí, irmãos. A gente vai ensinar você aqui a interpretação correta desse texto aqui, segundo a visão da graça, segundo o meu entendimento, e como muitos irmãos entendem sobre esse assunto, tá? Então, abençoado, se você ler esse texto aqui, literalmente, você vai sinceramente entender que é uma cidade. É uma cidade que tem muros, que tem as suas medidas, que tem portas, que fica um anjo na porta. E lá na porta tem o nome dos 12 apóstolos, que já não tinha mais 12 apóstolos, que Judas ele morreu lá, depois que o Senhor ele se entrega ali, entrega o Senhor, Judas foi lá e se enforca ali e tal, morre. Tá o nome até de Judas lá na porta, dos 12 apóstolos. E também fala de 12 tribos. Então você tem que entender, irmão, se você olhar para esses textos, para esses versículos, literalmente, você vai entender que é uma cidade. É uma cidade. E sinceramente, a cidade terrena, a Jerusalém terrena, de verdade, era uma cidade. Havia o templo, havia os seus muros em redor, havia portas no templo aonde o sacerdote entrava, aonde o sumo sacerdote também entrava, né? Havia compartimentos ali no templo, havia as 12 tribos de Israel ali em Jerusalém. Então toda essa visão que João teve literalmente ali, a física simbolizava a futura. Mas a física, você tem que entender, a física foi destruída. Mas a futura era espiritual, né? Se o reino viria do céu, era concernente que algo do céu viria espiritualmente, né, irmãos? Você não pode entender que no céu há muros, há blocos de ouro feita lá e outra. Você tem que entender que João, nessa visão, ele olhou para essa cidade e ele não viu templo algum, nenhum templo, não viu nada. O templo dessa cidade era o Senhor. Diferentemente que naquela cidade física, Jerusalém física, tinha o templo. E dentro do templo tinha a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança era a presença de Deus, simbolizando que Deus estava com o povo ali, né? Com o templo, com a arca. Só que a visão de João foi semelhantemente literal, mas a interpretação tem que ser espiritual, irmãos. Porque João viu tudo aquele negócio ali, né? Aquela imaginação dele na sua cultura judaica, na sua vida judaica, na sua vida ali na Judéia. Ele olhando aquela cidade,
E automaticamente Deus dando uma visão para ele da física, mas ele tendo que entender o que era o espiritual dessa nova Jerusalém. Que uma Jerusalém física sendo destruída, concernente, não iria descer do céu uma nova Jerusalém física, né, irmão? Porque a promessa até então não era algo físico, era algo espiritual. Porque a promessa do reino de Deus não era algo físico, não era algo palpável. Está escrito isso em Lucas, capítulo 17, no verso 20, se eu não me engano. Os fariseus interrogam Jesus e diz: quando virá o reino de Deus? De que forma virá o reino de Deus? O Senhor fala: o reino de Deus não é palpável e nem é físico, nem é visível. O reino de Deus está entre vós. Então ele já era o reino de Deus. Cristo já era o reino de Deus fisicamente, Cristo já era. Mas depois da sua ressurreição, e depois da vinda do Espírito, automaticamente o reino de Deus seria espiritual. Está conseguindo entender, abençoados? Então essa visão de João não pode ser literal, irmãos. E eu vou te explicar, e eu vou te mostrar aqui na palavra do Senhor, que essa visão de João era espiritual, mas ela foi escrita literalmente ali. A gente tem que interpretar espiritualmente, né, amados? Que lá no céu não vai descer nenhuma cidade do céu. E outra, eu vou te explicar que essas profecias aqui já se cumpriu no ano 70. A gente vai entender melhor aqui ao decorrer desse vídeo, tá? Então, abençoados, vamos lá entender melhor aqui quanto a essa cidade, a Nova Jerusalém que desceu do céu. Então, João aqui cita que essa Nova Jerusalém ela tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe e como sardônica, resplandecente, né? E nessa cidade tinha nomes das 12 tribos de Israel, tinha também o nome dos apóstolos e tal. Isso tudo dava referência à pregação ali para as 12 tribos de Israel. E os apóstolos seriam aqueles que tocariam as trombetas naquele tempo. O que seria tocar trombeta naquele tempo? Seria a pregação do reino e a pregação da graça. Então seriam destinados pessoas para tocar trombeta, pregar o evangelho naquela época, porque o fim estaria próximo. Então era necessário que as trombetas fossem tocadas. Em sentido a pregação do evangelho, do reino e da graça, né? Da circuncisão e da incircuncisão. Porque o juízo viria no ano 70. Entende? Não vou falar sobre isso aqui porque tem vídeo aqui no canal falando sobre esse assunto. Agora eu quero que você entenda, abençoado. João teve a visão dessa cidade e ele olhou essa cidade como pedras preciosas, como cristais brilhantes e aquela luz brilhante. E ele começou a olhar e o Senhor começou a mostrar mais outras coisas para ele e tal. Vamos entender aqui, abençoado, então, quem era essa cidade? Quem era a Nova Jerusalém descendo do céu, abençoados? Vamos lá, Apocalipse, aqui mesmo no livro, Apocalipse no capítulo 4, no verso 2, olha o que está escrito, olha o que João vê assentado no trono, dá uma olhadinha, abençoados, Apocalipse 4, 2, e logo fui arrebatado em espírito, eis que um trono estava posto no céu, um trono no céu, e um assentado sobre o trono, não é três, é um só, assentado no trono. E o que estava assentado no trono era na aparência semelhante de pedras de jaspe, olha isso, e de sardônica, e de arco celeste estava ao seu redor do trono, e era semelhante a esmeraldas. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos de vestes brancas, e tinha sobre ele a cabeça de coroa, sobre a cabeça coroas de ouro, e do trono saía relâmpagos
trovões, vozes diante do trono, ardiam 7 lâmpadas de fogo, os quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por trás. E aqui a gente fala sobre os animais, não vamos ler mais aqui não. Então você entendeu, né, abençoado? Entendeu qual era a visão daquele que viu no trono? João viu alguém assentado no trono. Só que a imagem dele, o que ele viu, o que ele conseguiu ver lá no trono? Tinha alguém assentado, correto? Tinha alguém lá no trono. Só que a imagem daquele que estava no trono lá era de pedras preciosas, de esmeralda, de sardônico, né? Tudo que nós lemos lá em Apocalipse 21, abençoados. Olha aí a Nova Jerusalém, abençoados. Quem é a Nova Jerusalém, abençoados? É uma cidade literal, abençoados. É uma cidade que tem muros, que tem portas. Ou é o Senhor, abençoado? Eu te mostrei aqui na palavra, abençoado. João teve uma visão literal, porque ele era daquela cultura ali e tal, e o Senhor mostra para ele aquilo ali. Mas ele mostra que naquela cidade não havia templos. Que o templo era o Senhor, abençoado. Ali já tem a resposta. E eu venho aqui, no capítulo 4, te mostrar quem era a Nova Jerusalém que descia do céu. Era quem estava no trono assentado, abençoado. Quem estava no trono que venceu, abençoado. Quem era que venceu? O Cordeiro venceu. Ele era a Nova Jerusalém, abençoado. Ai, que bênção. Então, abençoado, você está conseguindo entender que a Nova Jerusalém que desceu do céu era o Espírito, a promessa do Senhor, que ele disse, se eu não for, o Espírito não vem. 1 Coríntios capítulo 15, o Senhor diz que, Paulo escreve que o Senhor reinaria até a consumação dos séculos, depois ele entregaria o reino ao Pai, e o Pai viria com o seu reino, não é isso? Vamos lá, vamos meditar nesse negócio de reino aí e descanso. Essa promessa, abençoada, está lá em Gênesis. Gênesis no capítulo 2. Capítulo 2, a partir do verso 2. Olha o que o Senhor fala. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou. Guarde essa palavra, descansou. E de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Preste atenção agora. Olha o que está escrito em Hebreus, no capítulo 3. Hebreus 3, no verso 7, abençoados. 3:7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, Paulo escrevendo aqui aos hebreus, não está escrevendo a você, escrevendo aos hebreus, presta atenção. Não endureçais os vosso coração como na provação no dia da tentação no deserto. Paulo está falando aqui, ele está dando um exemplo sobre o povo que estava no deserto, que endureceu o coração naquela época. Está falando para os hebreus aqui, ó, onde os vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. O Senhor está falando aqui através de Paulo, ó, aqui os seus pais viram as minhas obras, os meus feitos, os meus milagres, mas eles me tentaram, eles me provaram, né? Olha o verso 10. Por isso me indignei contra esta geração. Calma lá, abençoados. Não é a nossa geração, não é a minha geração, nem a sua, e nem a sua geração daqui 100 anos. É aquela geração de Paulo. No ano de 65, mais ou menos, ali, Paulo escreveu aos Hebreus, e o Senhor está dizendo aqui, ó, por isso me indignei contra esta geração e disse,
Estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Não entrarão no meu repouso. O que está escrito lá, irmãos? Em Gênesis. E abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Descansou. Então o Senhor, certo momento da história, ele descansaria de toda a sua obra. Ele descansou. O repouso chegou quando ele trouxe o reino, irmãos, o Espírito. Ele descansou no seu povo. Toda aquela obra que ele fizera, ele descansou. O descanso do Senhor, aquela geração não viu, irmãos. Aquela geração ali, não sentiu o descanso do Senhor, o repouso do Senhor. Foram poucos. E o Senhor diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos, não é verdade? Naquela época lá, não é nossa geração não, naquela época. O Senhor falou, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Olha o que está escrito em Mateus, no capítulo 16. Mateus, no capítulo 16, a partir do verso 16, a partir do verso 27. Mateus 16, verso 27. Deixa eu achar aqui. Mateus 16, verso 27. Porque o Filho do Homem, presta atenção, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai. Virá porque estava naquela época, né, abençoado? Com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que estão aqui, dos que aqui estão, não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, irmãos, vamos entender aqui o texto. Jesus está falando assim que tinham pessoas que estavam ali com ele. Tinha pessoas que estavam ali com eles, com Jesus, que não morreria enquanto não visse o reino de Deus, irmãos. Enquanto não visse vir o reino de Deus. E quem foi que escreveu o reino, irmãos, lá em Apocalipse? Quem foi que teve a visão do reino de Deus? Quem foi que teve a visão da nova Jerusalém, meus amados? João, meus irmãos. João. E concernente, muitas pessoas também viveram até o ano 70, naquela época de Cristo ali, que não morreram, que não provaram a morte, né? Tanto física como espiritual, né? Que muitos morreram espiritualmente antes da ressurreição. As pessoas, naquela época, eles morriam, ficavam nos seus corpos, no mundo dos mortos, vamos dizer assim, sem esperança, sem ressurreição. Mas quando Cristo ressuscita, ele traz essa esperança novamente. Mas como estava de pé a lei ainda, ela haveria de ser aniquilada ali por completo, por mais que a obra tinha feita na cruz já. Mas como estava de pé aquelas ordenanças e mandamentos, que cairia no ano 70, quando viesse o juízo físico contra a cidade física, contra Jerusalém, e o Senhor viesse para ressuscitar aqueles que estavam mortos. E ressuscitou, irmãos, espiritualmente abençoados. Então ele trouxe o reino. E o reino está na igreja, abençoados. O reino é você, abençoado. Você que recebeu o reino aí. Você que está na graça. Você que sente o reino de Deus no seu coração. Você que sente esse gozo, essa paz. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, abençoados. É alegria e paz, gozo no Espírito. Então João teve essa revelação, abençoados. Lá no último capítulo, se eu não me engano, de João, vamos ver aqui, vamos rapidinho, vamos ver. João capítulo número 21, se eu não me engano, 21. Capítulo 21,
Pedro ele interroga o Senhor, e o Senhor fala para ele assim, o Senhor ele interroga Pedro ali e fala para ele assim, Simão, Pedro, tu me amas? Ele fala 3 vezes para Pedro, né? Tu me amas, Pedro, tu me amas? Aí o Pedro fala, sim, Senhor, eu te amo. Aí na terceira vez o Senhor pergunta de novo para ele, tu me amas, Pedro? Aí Pedro fala assim, Senhor, eu te amo, tu sabes tudo, né? Aí depois ali, ao decorrer da caminhada, o Senhor fala para ele assim, quando tu eras moço, você te cingia com qualquer roupa que você tinha e tal, você te cingia, andavas para onde você queria e tal, mas chegará um tempo que outros te cingirá e te levará para onde tu não queiras, isso dizendo da sua morte, que haveria ele de glorificar a Deus. Aí Pedro, voltando, se viu, olhou para João e falou assim, e este aqui, Senhor, o que será deste? Aí o Senhor fala para Pedro assim, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importas? Se eu quero que ele fique até que eu venha. E João ficou vivo, irmãos. Foi o único apóstolo que ficou vivo, que foi para a ilha de Patmos, lá ficou preso lá por causa da perseguição de Roma. Foi onde começou todo o reboliço aí, onde começou os rumores de guerra, as pestes e tal. E João na ilha de Patmos teve a revelação do Apocalipse daquela época lá, do ano 70, da grande tribulação, das 7 igrejas da Ásia, e todo aquele desenrolar de Apocalipse ali, João teve a revelação. E ele viu a nova Jerusalém que desceu do céu. A nova Jerusalém, abençoados, é o Espírito do Senhor. Não é mais física, não tem bloco, não tem tijolo, não tem essas coisas mais lá, não tem arca da aliança, não tem rudimentos, não tem nada. O reino de Deus, o Espírito do Senhor está dentro de você. E você é o templo, eu sou o templo. E o reino de Deus habita dentro de nós. Amém, abençoados? Aprendeu? A santa cidade, a nova Jerusalém, é o Espírito do Senhor em nós, na sua igreja. Porque o reino de Deus não é no mundo, não é deste mundo. O reino de Deus está dentro de você e te alcançou a partir do ano 70. Graça e paz, abençoados. Até a próxima!